Perdão aí pelo corte, pessoal. É que meu celular ele não consegue gravar muito mais que 30 minutos, senão ele começa a cortar automaticamente o vídeo, tá? Enfim. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, né? Como essa equação aqui, ela verificou as três condições, né? O r ao quadrado vai ser 9, então o raio, imediatamente a gente descobre que é 3. E como é que a gente faz para achar o centro dessa circunferência aqui, ó? O centro, ó, a gente tira daqui. Aí as coordenadas do centro aí. O Azinho é menos D sobre 2Azão e o Bzinho é menos E sobre 2Azão. E o centro, ele tem coordenadas Azinho, Bzinho. O Dzão é menos 2 e o A é 1. Então daqui a gente conclui que o Azinho vale 1 e o Bzinho vale 1 também. Então essa circunferência aqui, ela é a circunferência de centro 1 e raio 3. E como é que é a equação de uma circunferência que tem centro 1 e raio 3? É assim, ó. X menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Que foi exatamente o que a gente encontrou, né? Fatorando aqui pela técnica de completar quadrado. Você vai completar esse quadrado aqui do x ao quadrado menos 2x. Você coloca mais 1 para fechar o quadrado perfeito. Mesma coisa para o y. E aí você obtém a equação reduzida automaticamente da circunferência. Beleza? Professor, preciso saber isso aqui? Olha, depende, tá? Se você se garante na fatoração, não. Vocês perceberam o que eu fiz aqui, pessoal? Eu tentei completar aqui o quadrado perfeito. Se você manja de completar quadrado perfeito, ó, na hora de tentar fatorar isso aqui, foi simplesinho, ó. X ao quadrado menos 2x, o que precisava para fechar o quadrado perfeito? Precisava de um mais 1. Aí eu peguei um mais 1 aqui, emprestado. Peguei um mais 1 emprestado aqui para o y também. E aí o menos 7 passou a ser a menos 9, né? Porque ele emprestou 2. E aí eu fechei a fatoração e automaticamente obtive raio e centro. Bem rapidinho, com duas linhas. Agora, se eu não manjo muito de fatoração, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso identificar todos os coeficientes e fazer na raça, né? Tá? Então, fica aí, né, as duas maneiras que você pode estar reconhecendo se uma equação de segundo grau é uma circunferência ou não. Beleza? Então, veio lá uma... Quer ver? Vamos fazer alguns exemplos aqui, pessoal. Ó. Pegar uma equação aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado mais xy menos 4x menos 6y menos 9 igual a 0. Pergunta, isso aqui é uma circunferência? Não. Por que isso aqui não é uma circunferência? Porque você tem um termo xy. Viu? Próximo. X ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 5x menos 7y menos 1 igual a 0. Isso aqui é uma circunferência? Não. Porque o que multiplica o x é diferente do que multiplica o y. Então isso aqui não é uma circunferência.
Beleza? Próximo. 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 4x menos 6y mais 15 igual a 0. Pergunta. Isso aqui é uma circunferência? Se vocês quiserem tentar fazer, pausa o vídeo aí, tá bom? Mas vamos lá. Isso aqui é uma circunferência? O C é igual a 0. A gente não tem x vezes y aqui. E o A, que é igual a 3, é igual ao B, que também é igual a 3. Então, tá parecendo circunferência, né? Tá parecendo. O que falta a gente descobrir? O R ao quadrado. Beleza? O R ao quadrado, pessoal, a gente viu aqui atrás, né? Que é D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF dividido por 4A ao quadrado. Vamos calcular? D ao quadrado, ó, A, B, o C não tem, D, E, F, tá? Não vai me colocar que o C é 4 não, tá? Pelo amor de Deus. O C é o que acompanha o XY. Isso aqui é o D já, tá? Então vamos lá, ó. 4 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 15 dividido por 4 vezes 9. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 15 dá 180. Isso aqui é negativo, galera. Porque isso aqui vai dar o quê? Uns 52 menos 180. R ao quadrado deu menor que zero. Como que um número ao quadrado, um raio ao quadrado, dá menor que zero? Tá? Então, isso aqui você não vai conseguir fatorar para levar para essa forma. Se você fatora isso aqui vai ficar negativo. Então, como é que o quadrado de um número que é positivo somado com outro quadrado que também é positivo está dando um número negativo? É porque isso aí não é de Deus, né? Não é uma circunferência isso aí, não. Vamos olhar mais um? O último aqui, ó. 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 4x menos 6y menos 3 igual a 0. O A é igual ao B, não tem C, falta a gente testar o raio, né? O raio ao quadrado vai ser D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4 vezes A vezes F dividido por 4 vezes A ao quadrado. Tá? Então a gente vai ter aqui 16 mais 36 mais 24, né? 8 vezes 3 dividido por 4 vezes 4 dividido por 16. Deu positivo, né? Deu positivo. Significa que isso aqui que vocês estão vendo é uma circunferência. Legal? Ah, professor, não quero saber isso aqui, quero tentar fatorar. Manda bala. Ó, você pode dividir todo mundo aqui por 2, tá?
Tenta fatorar isso aqui, pô. Vou mostrar para vocês aqui a fatoração. Ó, x ao quadrado menos 2x. Então, que número que a gente precisa ter aqui para fechar o quadrado perfeito? A gente precisa ter o 1, né? Aí, eu tenho y ao quadrado menos 3y. Que número que a gente precisa ter aqui para fechar o quadrado perfeito? Esse aqui é mais complicadinho, né? Ó, o 3y, pessoal, ele é 3 vezes y vezes 2 sobre 2. Então, a gente tem aqui 2 vezes o primeiro. O segundo, então, tem que ser 3 meios. Então, para a gente fechar esse quadrado perfeito aí, a gente vai ter que somar 3 meios ao quadrado. E lembra de subtrair depois, né? Porque como você somou 1 e somou 3 meios ao quadrado, você tem que subtrair 1 e subtrair 3 meios ao quadrado. E isso daqui a gente vai estar juntando com o nosso menos 3 meios. Tá? Então, aqui a gente fecha um quadrado perfeito do x menos 1 ao quadrado. Aqui a gente fecha outro quadrado perfeito do y menos 3 meios ao quadrado. E aí 3 meios ao quadrado é 9 quartos, né? E sobra essa galerinha aqui pra gente juntar, né? Que vão ser o nosso raio. Então eu tenho x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 meios ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1 mais 9 quartos mais 3 meios, né? Igualando o denominador aqui, ó. Vou multiplicar em cima e embaixo por 4, em cima e embaixo por 2. 4 mais 9 mais 6, 19 sobre 4. Tá certo isso aqui? 6 mais 4, 10, mais 9. Beleza. Então, pessoal, ó, esse cara aqui que a gente achou é o quê? É o raio ao quadrado. Beleza? Então, essa equação aqui, cadê? Essa equação aqui, ó, eu consigo fatorar ela desse jeito. X menos 1 ao quadrado mais y menos 3 meios ao quadrado. Isso aqui vai dar 19 quartos. Então, meu centro vai ser o ponto 1, 3 meios. E meu raio vai ser a raiz de 19 quartos. Pode observar que se você tivesse somado isso aqui, ia dar 76, que dividido por 4, você ia chegar aqui nos... Ó, 76 sobre 16, né? Simplificando por 4 é 19 quartos. Então a gente chega na mesma conclusão, tá? São duas maneiras diferentes. Basicamente essa que é a ideia. Tá? Então, moral da história, pessoal, né? Porque já ficou muita enrolação isso aqui. Mas moral da história, se você tem uma equação de segundo grau aberta, geral, se você conseguir fatorar ela para essa forma, significa que ela representa uma circunferência de centro A e B e raio R. Tudo bem? Maravilha. O que mais que temos aqui? Agora, pessoal, agora vai ficar mais fácil, tá? É que esse reconhecimento aí, ele é complicadinho mesmo. Normal.
Pior que essa câmera fica desfocando. Pessoal, se ficou desfocado aí a imagem, vocês me perdoem, tá? Bom, vamos lá então, prosseguindo. Vamos falar agora, pessoal, sobre ponto e... Esse pincel é horrível, né? Ponto e circunferência. Tem um ponto e uma circunferência. Minha circunferência tem centro em AB e raio R. Vou pegar um ponto. Que é o ponto x0, y0. Quero saber se o meu ponto está dentro, fora ou na circunferência. Qual que é o procedimento que eu tenho que adotar? Bom, a gente vai calcular a distância, pessoal, entre o ponto e o centro. Eu vou chamar aqui de D. Tá? Então, a gente vai calcular a distância entre P e C, a distância entre esses dois pontos, tá? Que é o ponto que tem como coordenadas AB, então você tem que fazer o Pitágoras aqui, né? x0 menos B. Não, na verdade é x0 menos A e y0 menos B, né? Você vai ter que fazer aqui essa distância. Essa distância ao quadrado, né? É x0 menos A ao quadrado mais y0 menos B ao quadrado. É o Pitágoras, né? Essa coordenada menos essa e essa coordenada menos essa vão ser os catetos. Aí, eles ao quadrado dá essa distância ao quadrado. E você vai analisar essa distância, né? Se a distância do seu ponto ao centro for maior que o raio, o que você conclui? Que o seu ponto é externo, né? A lambda. A circunferência a gente representa por lambda, tá? Se a distância do ponto ao centro é igual ao raio, então o ponto ele pertence à lambda. E se a distância do ponto ao centro é menor que o raio, o ponto é interior à lambda. Legal? Então, se eu quero saber onde que o ponto está em relação à circunferência, eu calculo a distância dele para o centro e comparo com o raio, né? Fez sentido para vocês? Muito bem. Exemplo. Vamos ver um exemplo bom aqui, ó. Eu tenho aqui esse ponto 2, 3. E eu tenho essa circunferência aqui, dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x é igual a 0. Quero saber se o ponto ele é interno, externo ou se ele está na circunferência. Beleza? Aí, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Vamos tentar encontrar essa circunferência
numa forma que a gente saiba trabalhar, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x, ó. Para eu fechar um quadrado perfeito aqui, esse 4 é 2 vezes 2 vezes x. Então, eu preciso ter aqui para formar o quadrado perfeito um 4. E se eu somo um 4, eu subtraio um 4. E o y ele já está na forma de quadrado perfeito. Tá? Então, aqui eu vou fechar o x menos 2 ao quadrado, mais y ao quadrado. E esse menos 4 eu vou passar ele para o outro lado como 2 ao quadrado. Então, essa circunferência pode ser reescrita dessa forma, tá? Passei da geral para reduzida. Então, eu descobri aqui que o meu raio é 2. E meu centro é o ponto 2, 0. Tá? Porque esse y ao quadrado é a mesma coisa que y menos 0 ao quadrado. Então, a ordenada do centro vai ser 0. Agora, eu vou calcular aqui a distância entre o ponto e o centro. E essa distância ao quadrado vai ser 2 menos 2 ao quadrado mais 3 menos 0 ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter 0 mais 3 ao quadrado. Então, a distância do ponto ao centro é 3. É maior que o raio? Sim. Então, significa que esse ponto está fora da circunferência. Ele é um ponto exterior. Tá? Se a gente desenha isso aí, pessoal, ó, o centro da circunferência está no ponto 2, 0. x2, y0. E o raio é 2, né? Então, ela vai estar bem assim, ó. Porque daqui até aqui tem que valer 2. Então, vai cair aqui no 0 e aqui vai cair no 4, ó. E esse ponto, ele é o ponto 2, 3. Esse ponto, ele tá aqui, ó. Sendo que a circunferência, ela vai até o 2 por causa do raio, né? Tá vendo? Então, esse ponto aqui, ele tá localizado fora da circunferência. Isso que a gente calculou é a distância daqui até aqui, ó, que vale 3. E o raio é a distância daqui até aqui, que vale 2. Show? Então, essa daí é a ideia, né? Quando a gente tem ponto, circunferência, é assim que a gente faz. E quando a gente tem ponto, perdão, quando a gente tem circunferência e reta, como é que vai funcionar aí? Se você quer, né, saber onde que a reta está em relação à circunferência, ou a sua reta ela é exterior à circunferência, ou a sua reta ela é tangente à circunferência, ou a sua reta ela é secante à sua circunferência, né? Secante no sentido de cortar duas vezes. Então aqui você tem secante, tangente e exterior. Essas bolinhas, pessoal, vão ser as interseções das duas curvas. Então você vai pegar aqui uma reta R, que tem como equação, por exemplo, ax mais by mais c igual a 0. E você vai pegar aqui uma circunferência lambda, que tem como equação x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. E o que você vai fazer? Você vai tirar a interseção. Quando você montar esse sistema, o que você pode fazer para resolver esse sistema aqui? Né? Você pode resolver ele por substituição.
você vai isolar o seu y ou o seu x e você vai jogar aqui ou aqui. Quando você fizer isso, você vai obter uma equação de segundo grau. Vocês concordam? Se você pega seu x e joga aqui, ele vai ser, por exemplo, menos y, né? Menos by, tarará. Aí você vai jogar aqui, vai ficar ao quadrado, e você vai ter y ao quadrado e y ao quadrado. Então, se você isola o seu x e substitui aqui, você vai obter uma equação de segundo grau em y. E se você isola o seu y e joga aqui, você vai obter uma equação de segundo grau em x, não importa. Mas qual a ideia aqui? Quando você fizer a substituição e obter essa equação do segundo grau, se o delta da sua equação de segundo grau der negativo, significa que esse sistema não tem solução. Se o sistema não tem solução, significa que a reta e a circunferência elas não possuem ponto comum. Ou seja, R é exterior à lambda. Se o delta der zero, significa que a sua circunferência e a sua reta, elas têm um ponto em comum, porque isso aqui vai te dar uma resposta só. Então, R é tangente a lambda. E se o seu delta der maior que zero, você vai ter duas respostas para esse sistema, que vão ser uma desse ponto e outra desse ponto. Então, R é secante a lambda. Doida, né? Muito doido. Então, se você quer saber como é que uma reta está em relação a uma circunferência, você faz a interseção. Dependendo da quantidade de soluções que você vai ter, 0, 1 ou 2, você tem aí a sua posição relativa da reta com a circunferência. Beleza? E é assim que a gente resolve esse tipo de problema. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo aí nos minutinhos finais do vídeo. Mas a gente vai ter o seguinte. A reta é y é igual a 2x mais 1. E a circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x é igual a 0. Então você tem aqui uma circunferência lambda e uma reta R. E você quer saber o comportamento, né, que elas têm uma com a outra. O posicionamento que uma tem perante a outra. Então, a gente vai trocar esse y ao quadrado por 2x mais 1. Beleza? Desenvolvendo esse produto notável e organizando tudo, né, a gente vai ter aí 5x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Tá? Então, daqui para cá eu só desenvolvi e juntei. Vamos calcular o delta desse troço aqui. B ao quadrado menos 4 AC, né? Olha o delta. Menos 16. Como seu delta deu negativo, significa que esse sistema não tem solução. Solução é vazio. E o que você conclui sobre a sua reta e a sua circunferência? Você conclui que R é exterior à circunferência lambda. Simples assim. Se o seu delta tivesse dado 0, ia dar um x no final. E o x ia ser justamente o x do ponto de interseção, né? Você ia ter esse x aqui, ó. E aí você ia conseguir calcular o y. Tá? Simples assim. Beleza, galera? Vamos ver agora duas circunferências.
Tenho duas circunferências. Agora muita coisa pode acontecer, tá, pessoal? Muita coisa. Se você quer saber a interseção entre as suas duas circunferências, né? Se você quer saber se duas circunferências têm ponto comum, ó, por exemplo, né? O que você vai fazer? Você vai montar um sistema com a circunferência lambda 1 e com a circunferência lambda 2. Cada uma tem os seus respectivos centros e cada uma tem os seus respectivos raios. Então você vai ter aqui que a primeira circunferência é x menos a1 ao quadrado mais y menos b1 ao quadrado. Isso aqui é o r1 ao quadrado. E x menos b1, x menos a2 ao quadrado mais y menos b2 ao quadrado. Isso aqui é igual a r2 ao quadrado. Então, você vai fazer um sistema com as duas circunferências e resolve o sistema. Se deu 2 pontos, elas são secantes. Se deu um ponto só, elas são tangentes. E se deu nenhum ponto, se a solução desse sistema é vazio, significa que elas não se cruzam, não tem interseção. Aí uma pode estar dentro da outra, ou uma pode estar fora da outra, né? Ou elas podem ser interiores, uma interior à outra, ou elas podem ser exteriores uma à outra. Tá? Eu vou deixar aqui um exemplo na próxima parte do vídeo.